Olá, entusiasta dos criptoativos. Meu nome é Felipe Alexis e vou trazer alguns conhecimentos sobre Bitcoin e criptoativos aqui para você. Esses treinamentos teóricos estão sendo dados a partir da Smart Academy e eu tenho certeza que você vai sair dessa aula entendendo muito mais sobre Bitcoin. Então, o Bitcoin ele não simplesmente surgiu, ele tem uma história por trás, uma necessidade dele existir. Para entender tudo isso, nós precisamos ir muito antes de uma década ou um século atrás, mas nós precisamos ver toda a história do dinheiro, como ele surgiu, por que ele surgiu e qual a necessidade que o dinheiro supre desde os seus primórdios. Então, para a gente conseguir contextualizar, bem no começo, o que seria o dinheiro? O dinheiro, na verdade, é a conversão real do tempo de um trabalhador. O dinheiro ele veio para solucionar o problema do escambo. Quando nós tínhamos o escambo, era necessário que a outra pessoa se interessasse por algo que você tem para que realmente haja negócio, certo? Então, se eu tenho uma vaca que dá leite e o meu colega tem uma fazenda onde tem galinhas que ele pode me dar ovos, nós teríamos que entrar num acordo de um querer ovos e o outro querer leite para que realmente ocorra essa troca. Caso contrário, eu precisaria ter a vaca e as galinhas para que eu possa gerar toda a riqueza que eu necessite para sobreviver e para acumular um pouco também. Surgiu a necessidade de eu trocar coisas que eu quero, mas que a pessoa que está vendendo não quer nada que eu tenha a oferecer. Por exemplo, se eu sou um carpinteiro e eu faço serviços de carpintaria, e eu tenho um amigo fazendeiro que tem galinhas, e eu realmente precisava de ovos todos os dias. Só que aquele meu amigo não tem nenhum interesse em carpintaria. O que acontece é que eu preciso vender os meus serviços de carpintaria para pessoas que querem, preciso pegar algo de valor em troca desse meu serviço, dessas horas de trabalho, para poder trocar pelo aquilo que eu tenho interesse. A única questão envolvendo isso tudo é que eu precisaria de algo de valor, algo que fosse considerado valor para todos naquela sociedade. E isso seria a ideia do dinheiro. Eu trabalhei, eu tenho direito a algo de valor, mas o que tem valor? O que realmente é valor na sociedade? Então começou a surgir o conceito de que somente o que tem valor é o que é escasso. É aquilo que não dá para eu sair em qualquer lugar e achar. Então surgiu a ideia dos metais preciosos, onde nós tínhamos moedas de ouro, moedas de prata. Houve uma época que no Império Romano alguns soldados eram pagos com sal, até disso que deriva a palavra salário. Então nós temos que entender que o dinheiro ele surgiu da necessidade de nós conseguirmos trocar o nosso serviço ou mercadorias com algo que fosse escasso a ponto de todos quererem, de eu poder trocar por qualquer coisa dentro de uma sociedade. E a primeira tentativa de uma sociedade realmente implantar um sistema financeiro que se tem em registro seria propriamente o Império Romano. Como eu já falei anteriormente, houve a tentativa do sal, de pagamento dos soldados. Então, o sal ele era algo que todos tinham interesse, já que ele dava sabor à comida e todos iam usando o sal na sua comida. Consequentemente, aquilo era um dinheiro que nunca acabava. Podia pagar todos os meses os soldados com sal e ainda assim no mês seguinte eles precisariam de sal para temperar a sua comida e ainda sobrar um pouco para poder trocar por mercadorias que eles precisavam. Logo depois começou a se criar a ideia da moeda física, a moeda de ouro. Os metais preciosos começaram a ter valor, as pessoas começaram a perceber que realmente era um item escasso na sociedade. Então o Império Romano ele começou a cunhar a moeda, as primeiras moedas cunhadas no mundo que se tem registro são as moedas do Império Romano. O ouro estava muito escasso, muito além do que eles conseguiriam achar mais ouro para a demanda que precisavam. A população não conseguia mais pagar tantos impostos, então eles começaram a fazer um processo chamado recunhagem. Começaram a colocar outros metais na mistura com o ouro. Eles recolhiam as moedas da sociedade, levavam para a casa da moeda, até depois eu vou contar uma historinha referente a isso, algumas curiosidades, e daí eles colocavam de novo o rosto do rei ali na moeda, só que eles colocavam outros metais na mistura. Colocando outros metais, logo se percebeu que tinha muitas moedas no mercado. E ainda depois disso, para melhorar, eles começaram a diminuir o tamanho da moeda. Quanto menor a moeda, menor o valor de ouro que contém nela.
E mesmo que a sociedade não tivesse muita inteligência financeira naquela época, ainda se percebia que tinha muita moeda no mercado. E se eu tenho tantas moedas, eu não posso vender a minha mercadoria pelo mesmo tanto? Por que esse conceito surgiu? Porque se eu tenho 5 copos de água para vender e 10 pessoas para comprar, eu preciso que menos pessoas tenham interesse em comprar. Senão eu vou decepcionar algumas. Então, o mercado ele sempre respondeu a essa ideia de preço. Se eu tenho muita gente para comprar, significa que essa mercadoria está barata. Preciso vender pelo dobro e daí eu vou ver quantas pessoas realmente querem. Se 5 pessoas ficarem interessadas ainda, então está no nível legal. Eu tenho 5 copos para 5 pessoas e eu consigo atender a demanda, achei o preço viciativo. Mas naquela época nós tínhamos então uma consideração muito grotesca referente a essa questão de preços e inflação. Com muita moeda no mercado, eles acabaram tendo a necessidade de aumentar demais os preços. E aumentando muito os preços das mercadorias, o governo viu a necessidade de congelar esses aumentos. Então ele foi lá e falou assim, ó, é proibido aumentar o valor das mercadorias a partir de agora. É proibido aumentar o preço do leite, é proibido aumentar o preço do ovo, é proibido aumentar o preço do seu serviço de carpintaria. E as pessoas começaram a trocar esse ramo. Então, se eu não posso fazer leite, eu vou fazer manteiga. Aí o governo foi lá e falou, não, manteiga também não pode aumentar o preço. Então se eu não posso melhorar o meu lucro aqui com a manteiga, eu vou fazer queijo. E assim os comerciantes começaram a tentar trocar, até que chegou um ponto onde não compensava mais ficar dentro do Império Romano e os comerciantes começaram a migrar para fora do território romano. Com essa migração dos comerciantes, as pessoas começaram a passar fome, a não ter comércio dentro do território, o governo acabou se enfraquecendo. Com o enfraquecimento do Império Romano, ele não conseguia sustentar tantas frentes de batalha. Houve invasão, houve a queda do Império Romano. Então, hoje nós analisamos isso um pouco mais distante, nós conseguimos perceber que a queda do Império Romano teve como base principal essa questão da inflação. Algumas curiosidades referente a essa época, nós vemos ali que foi chamado o preço do dia de um trabalhador de um as. Então, cada as valia um dia de trabalho. Lembra aquela questão de nós temos a correlação entre tempo e dinheiro? O dinheiro sempre vai ser a correlação real do seu tempo. Então, aqui nós já tínhamos um as igual a um dia de trabalho. Então, um mês de trabalho, você trabalhava 20 dias, o que correspondia a 2 denários. Cada 10 dias correspondia a 1 denário. Então, a cada um mês seria 2 denários. Engraçado essa questão do denário, que muito tempo depois surgiu a palavra denero, que era uma derivada da primeira palavra ali, que era o conjunto de 10 dias de trabalho de um trabalhador normal. Nós tivemos também outra curiosidade, que era a casa de cunhagem das moedas. Toda vez que se recolhia as moedas para colocar o rosto do imperador, para colocar as características da moeda, para fabricar a moeda ou recunhar ela, se levava ali para a casa de uma deusa, que na mitologia ali romana era a deusa Juno Moneta, que viria depois a se chamar a Casa da Moneta, certo? Então, o derivado dessa palavra vem ali a nossa Casa da Moeda. E também todos os termos monetários, todos de moneta. É muito interessante essas curiosidades, nós vemos que o quanto influencia toda a sociedade, toda a história do dinheiro até hoje na sociedade moderna. Indo um pouquinho para frente, nós vemos a criação dos reinos. Então, nós temos um momento na história onde as sociedades que se estabeleceram tinham pequenos feudos. Então, se criou os feudos, nos feudos se tinha muito medo de sair das muralhas, então contava com a proteção do rei e da igreja para que todos tivessem segurança física e espiritual. Todas aquelas histórias que nós vimos sobre os feudos, de que se colocava muito medo na cabeça da população, se dizia que fora dos muros existiam monstros, existiam ladrões. Então esse medo começou a se intensificar e as pessoas não saíam dos feudos. Então congelou as atividades comerciais por muito tempo. Porém, não se contava com as guerras santas. Já que a igreja era uma das maiores autoridades em influenciar o pensamento da população, algum tempo depois se houve as invasões a Israel e, consequentemente, se enviou soldados para proteger a Terra Santa, que seriam os chamados depois de cruzados. Esses cruzados, que fizeram as próprias cruzadas,
que foram para proteger a Terra Santa, eles acabaram encontrando algumas especiarias nesses locais. Quando encontraram algumas especiarias, como a pimenta, como a canela, algumas coisas que não se tinham dentro do feudo, eles trouxeram algumas dessas mercadorias para dentro do feudo. E foi um sucesso. Então as pessoas gostaram muito e eles pensaram assim, nós precisamos cobrar por isso. E como eles já eram guerreiros, eles não tinham tanto medo de sair do feudo. Então eles começaram a viajar intensificadamente para o leste europeu, buscar mercadorias, trazer novamente para a Europa e ganhar dinheiro com isso. Para uma época que não se tinha comércio, começar a acumular algum dinheiro era quase que um marco para a história da época. Então começou a surgir as burguesias. E é claro que hoje esse termo já é muito mais comum do que antigamente. Só que com esses comerciantes agora burgueses exercendo atividades comerciais dentro do feudo, eles pensaram, nós podemos fazer isso também em outros feudos que não conhecem desses produtos. Vira uma gama muito maior de clientes. Para fazer isso, então, nós vamos precisar viajar. E viajar ainda era perigoso, por mais que eles fossem guerreiros e tudo mais, viajar ainda era perigoso. Então, o que eles fizeram foi instituir um estabelecimento onde nós poderíamos deixar o nosso dinheiro para podermos viajar. Então, nós não encontraríamos com Robin Hood, nós não encontraríamos com os ladrões da época. Por quê? Porque aquelas moedinhas que ficavam num saco, elas fariam muito barulho, elas ficariam chacoalhando e eu não poderia levar elas comigo. Então, se instituiu esse local, que era, na verdade... Então, se colocou um caixote na frente da cidade, na frente dos muros, onde se levava o dinheiro em moedas de ouro para lá, e aquela pessoa responsável pelo caixote dava uma nota fiscal, dizendo ali, tal pessoa, fulano de tal, tem tanto de ouro aqui no banco, porque ele sentava em cima, então se tornava um banco. Então aí já surge também algumas curiosidades daquela época. E claro que o comércio bombou. Todo o nosso sistema financeiro foi baseado em capitalismo, com base nessa época, os primeiros burgueses, os primeiros comerciantes. E outra coisa importante desse momento foi que começou a se associar o ouro com o papel. Então, se eu deixasse o ouro lá dentro do banco, a pessoa me entregava um papel e esse papel valia ouro. Então, começou a criar essa correlação. Depois vieram a ser cheques, dinheiro em espécie, tudo aquilo que na verdade não tem muito valor, sem uma assinatura dizendo que você pode confiar que aquele papel tem valor. Então, o dinheiro fiduciário, que seria o dinheiro papel moeda, tudo começou a surgir nessa conotação de dinheiro baseado em papel. O problema disso tudo é que, no final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Tratado de Bretton Woods, que era, na verdade, a Europa com medo da Alemanha, com medo de tomarem as posses, tomarem o ouro deles. Então, eles pensaram, vamos levar o ouro para o local mais distante da guerra. Nós vamos levar ele para os Estados Unidos, que é uma economia firme, forte, séria, e nós vamos deixar o nosso ouro lá e trazer o dólar americano. Mas para isso eu tenho que ter certeza que o dólar vale alguma coisa. Então ele teria que ter o lastro do ouro com o papel moeda. Então criou-se o Tratado de Bretton Woods, que foi um tratado onde dizia que se você tiver ouro dentro do banco, você pode imprimir papel moeda, que seria o dólar. Então, se assinou esse tratado, os Estados Unidos assinou esse tratado e os outros países levaram o dólar para casa totalmente felizes de que o ouro estaria protegido nos Estados Unidos. O único problema disso é que alguns anos depois se suspeitou que tinha muitos dólares no mercado. O mercado estava um pouco balançado com uma criação de dólar muito grande e se duvidou de que os Estados Unidos tinham realmente essas reservas dentro do seu banco central. Então vamos lá conferir. A primeira que veio duvidosa foi a França, e a França trouxe vários caixotes em um navio cheios de dólar para trocar pelo seu ouro. Quando chegou nos Estados Unidos falaram assim, não, o nosso dólar vale tanto quanto o ouro, então é bom você levar de novo esse dólar porque ele é seu, e eu vou ficar com o seu ouro porque já não tem mais a necessidade de ter esse lastro. O nosso dólar vale tanto quanto o ouro, é tão escasso quanto o ouro e é tão valioso quanto o ouro. Então, automaticamente, quando aconteceu isso, os Estados Unidos deu o maior golpe mundial em questão de finanças
e todos os países ficaram sem ouro, os Estados Unidos ficou com maior lastro porque começou a se utilizar o dólar como moeda internacional. E a partir desse momento, nenhum dos países subsequentes realmente manteve aquela questão das reservas de ouro para criar o dólar, ou o real, ou o euro, ou a libra. Nós vemos hoje um sistema de dinheiro que é muito difícil nós conseguirmos lutar contra a inflação. A impressão desenfreada de papel moeda sem um lastro físico, por exemplo, ouro, ou dizer assim, não, eu tenho criações de riqueza, eu tenho riquezas no meu país que realmente valem alguma coisa, então eu posso imprimir papel. Não se tem essa consciência dos governos, esse cuidado dos governos, certo? Então nós vemos que a perda do poder de compra é um dos maiores problemas. Se nós analisarmos o dólar, propriamente dito, desde 1913 até 2019, o dólar já perdeu 97% do valor que ele tinha no início. E olha que nós não estamos falando de uma moeda fraca, nós estamos falando de uma moeda que hoje vale, dependendo do dia, dependendo do mês, quase R$ 6. Então é muito complicado nós analisarmos o dólar e dizer que realmente ele é uma moeda falida, é uma moeda ruim. Ele não é. Só que mesmo o dólar teve toda essa queda desde a sua criação. Quando existe a expansão do poder monetário sem o acompanhamento do crescimento de produção industrial, a geração de moeda interna leva ao descolamento do poder de compra da mesma. O que é essa frasezinha bonita, Felipe? Se eu tenho a impressão de papel moeda sem que há realmente a criação de riqueza, nós temos a perda do poder de compra da moeda. É basicamente a seguinte situação. Se eu tivesse um carro, esse carro teria um valor X para mim, eu valorizaria muito ele. Eu acho esse carro muito bonito, eu tenho um cuidado extremo com ele. Mas a partir do momento que eu tenho 100 carros iguais, eu não consigo dar esse cuidado para todos eles. Automaticamente tudo que tem muito vale menos. Então, se tem muito papel impresso no mercado, sem lastro, sem riqueza propriamente dita, ele vale menos. Então, nós temos alguns eventos que marcaram desde esse momento na história dos Estados Unidos ali. Tivemos primeiro a criação do FED, que é o Federal Reserve, que é a Reserva Federal dos Estados Unidos. E a razão foi a formulação e execução de políticas monetárias, controles das taxas de juros, assim como oferta de crédito no mercado. Isso foram algumas estratégias financeiras que os Estados Unidos começaram a ter para controlar tanto a inflação quanto a questão de juros. A questão dos juros é praticamente você cobrar para poder emprestar dinheiro. Essa criação do FED ocorreu em 1913 e daí nós conseguimos dar um pulo ali para 1929 também, que teve a Quinta-feira Negra. Aqui eu estou citando alguns eventos em especial que houve repercussão a nível global de algumas atitudes irresponsáveis que os Estados Unidos tiveram com as suas finanças. Então nós vimos a criação do FED, foi algo muito importante para a época, por causa dessa questão da necessidade de um cuidado das finanças a nível nacional lá nos Estados Unidos. E depois tivemos em 1929 a Quinta-feira Negra. A Quinta-feira Negra ali teve alguns pontos a se analisar. Primeiro, sinalizador que marcou o começo dos 12 anos da Grande Depressão, um momento histórico para a questão de irresponsabilidade fiscal. O sinalizador que marcou o começo dos 12 anos da Grande Depressão. E daí nós temos alguns exemplos de coisas que já evidenciavam de que aconteceria algo semelhante, como, por exemplo, a oferta de crédito elevada no mercado, a falta de liquidez no mercado. Então, o que seria liquidez? É o dinheiro realmente existir. Porque quando nós falamos de bancos, da existência dos bancos, nós temos o problema que é a duplicidade da moeda. Quando um banco recebe esse dinheiro, ele continua dizendo para você que esse dinheiro está lá e é seu, mas ele empresta para outra pessoa. Então, na verdade, não existe somente aquele dinheiro no mercado. Ele foi duplicado. Então, agora nós temos tanto aquele que está dizendo que na sua carteira que você tem, quanto o dobro dele que foi emprestado para outra pessoa. Automaticamente, se você cria dinheiro no mercado, se tem o processo de inflação, lembra? Então, se emprestava muito crédito nessa época, tinha muitas pessoas pegando dinheiro daqueles investidores que acreditavam que o dinheiro estava guardado, e se tinha a falta de liquidez, porque se o dinheiro está emprestado, não está com o banco, não está com as empresas, não está com quem deveria estar. Tivemos a taxa de desemprego lá em cima e a diminuição da produção industrial. Então, nós já tínhamos muitos fatores que evidenciavam
a quebra da Bolsa de Valores. Tivemos ali os 12 anos da depressão, que prosseguiram. Então eu quero que você entenda um pouco do contexto dessa questão de 1929. Nós estávamos num período ali de entre guerras, e o maior problema foi que a guerra tinha deixado um buraco enorme na economia americana. Eles tinham emprestado muito dinheiro para a criação de armamento, eles mesmos tinham vendido armamento parcelado para alguns países, então eles tinham muito dinheiro para entrar, mas eles não tinham liquidez. Então eles teriam esse dinheiro que teoricamente era deles, mas ainda não tinha sido pago. Então eu não tenho esse dinheiro para pagar, eu só tenho realmente pessoas que me devem. E daí foi isso que contextualizou esse momento na história como a Quinta-feira Negra. Então eu gostaria de voltar um pouco agora dentro do Tratado de Bretton Woods. Seria um acordo ali que foi firmado de que cada país fixaria a sua taxa de câmbio em cima do ouro. No caso, por sua vez, os Estados Unidos ali teve o valor de 35 dólares por onça Troy, que era uma unidade de medida. É uma curiosidade ali, mas ela é uma unidade de peso utilizada com metais preciosos. Então, não era somente o ouro, mas era uma unidade que já era considerada antes mesmo desse tratado ser firmado. Tivemos também a quebra desse tratado, que foi em 71, quando os Estados Unidos, de uma forma unilateral, acabaram com a convertibilidade do dólar em ouro e se tornou o dólar uma moeda fiduciária, né, aquele governo ali do Nixon e tudo mais. E o fim da Gold Window, que era a janela do ouro. Então, essa ideia de que o dinheiro precisaria ter lastro em ouro, que era um sistema muito bom, se acabou ali com realmente esse período chamado de janela do ouro. Aqui é interessante analisar também o contexto, que a Europa estava arrasada com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a necessidade de uma moeda forte e única que não tivesse sido tão abalada, além, é claro, dos altos empréstimos dos países com a criação do Banco Mundial. Todos esses materiais que eu estou citando aqui, que estão aparecendo na sua tela, é importante que você estude. Eu talvez não vou entrar em todos os aspectos prescritos ali, mas é muito interessante todo o conteúdo que foi colocado dentro desses slides. Logo depois nós tivemos o fim da Guerra Fria, que foi em 91, e tivemos as grandes crises do óleo, né? Um momento ali no qual grandes produtores de petróleo estavam envolvidos em guerras como a guerra no Iraque e no Afeganistão. Então, como nós tínhamos alguns países que eram grandes produtores de óleo envolvidos nessa guerra, nós tivemos um problema na questão de distribuição de óleo. E daí nós vamos falar sobre uma bolha que surgiu alguns anos depois, que foi ali em 94, terminamos a Guerra Fria em 91 e vamos partindo para 94, quando teve a bolha das empresas.com. A bolha das empresas.com nada mais foi do que um período na história onde se tinha muita expectativa referente à internet. A internet estava deixando de ser empresarial e militar para conseguir realmente chegar à casa das pessoas, ter um uso pessoal. Realmente as pessoas começaram a ter a questão de pesquisas. Então, a primeira internet, até nós vamos ver posteriormente, a questão da evolução da internet. A primeira internet foi para uso militar e empresarial, mas nós estávamos fazendo uma transição agora para um momento muito bom da história, que era o uso da internet para questões pessoais. Só que todo empreendimento tem uma questão que é o time, né? Se é o tempo certo daquela tecnologia ser lançada no mercado. E esse foi o problema realmente da bolha das empresas.com. A sociedade como um todo não estava preparada para aquele momento, para aquela tecnologia chegar a elas. Então se tinha celulares nessa época, os computadores pessoais estavam ficando comuns, mas ainda não se tinha alavancado tanto, e os investidores simplesmente alavancaram as suas expectativas. Então, muitos investidores investiram em empresas de internet e realmente não vingou esse investimento. Se tinha promessas muito grandes também para os investidores, ofertas extremamente atraentes de um crescimento exponencial por causa daquela tecnologia, que não estava errada. A internet iria trazer realmente um mercado totalmente novo, muito lucrativo para os próximos anos, mas infelizmente não foi tão rápido quanto eles achavam que seria. A Wall Street também registrou o nível recorde de aberturas de empresas do mesmo nicho nessa época. E nós vimos uma queda de muitas empresas ali no dia 10 de março de 2000, com essa questão da bolha estourando, e algumas empresas congelaram seus bens, congelaram seus ativos, congelaram contratações, fizeram muitas demissões e conseguiram sobreviver.
mas também teve muitas empresas que não estavam estruturadas ao ponto de conseguir se sustentar e infelizmente foram à falência. Tivemos também a crise do subprime, foi uma questão muito forte a nível global, foi uma crise muito forte a nível global. O que foi a crise do subprime? Tem ali as prescrições bem certinho, mas eu vou tentar explicar de uma maneira mais didática. A questão é que se tinha um conceito de que os bancos eram inquebráveis e algumas empresas também, algumas empresas eram tão grandes que não poderiam quebrar de maneira nenhuma. Qual foi o problema consequente disso? É que começou a se ter uma oferta muito grande de crédito no mercado, a mesma coisa que vimos um pouco antes na Quinta-feira Negra. E qual foi o problema de tudo isso? É que naquela época, como se tinha esse conceito de que os bancos eram inquebráveis, a confiança era muito grande dos investidores nos bancos. E os bancos acreditavam que o dólar subiria infinitamente, estávamos em um período bom para os Estados Unidos e tudo mais. A única coisa que os bancos que davam esse crédito não contavam é que alguns meses depois se teriam demissões em massas. O governo dos Estados Unidos não conseguiria conter a inflação, a moeda acabaria perdendo seu valor perante as outras no mercado. Então, com todo esse momento complicado, houve muitas demissões e muitos congelamentos de contratação dentro dos Estados Unidos. As taxas de emprego estavam muito baixas, né? O mercado havia esfriado, consequentemente as pessoas não conseguiriam pagar as suas casas, então essas casas iriam a leilão. A questão é, quem compraria essas casas? Porque elas estavam avaliadas muito além do seu valor real, era um momento de falta de liquidez no mercado. Então quando essas casas foram a leilão, houve um sério problema dos bancos não terem dinheiro físico na mão, terem todas as casas tomadas, muitas casas tomadas sendo do banco e estando indo para leilão, mas ninguém querendo comprar. E daí houve esse boato de que eles estariam sem dinheiro, os investidores queriam sacar o seu dinheiro novamente do banco e os bancos começaram a congelar os saques. Esse é um evento muito comum na história que nós chamamos de corrida aos bancos. E a corrida aos bancos é basicamente a perca da confiança nos bancos, a perca da confiança nas instituições financeiras, que na verdade são um terceiro para que nós façamos transações. Então, desde aquele momento na história que eu citei antes, de que se necessitava deixar o dinheiro em um local físico para que protegesse de ladrões, até esse momento na história, se teve diversas vezes que o banco se mostrou irresponsável perante o nosso dinheiro. Mas as pessoas sempre deixam uma geração passar e esquecem completamente que os bancos são quebráveis e que eles não têm responsabilidade para com o dinheiro fiduciário. E não poderia acontecer diferente. Logo após estourou a bolha do subprime e muitos bancos tiveram problemas seríssimos financeiros porque não haviam liquidez. Temos o Lehman Brothers, que foi à falência por causa dessa questão, e muitos investidores desconfiando do sistema bancário da época. E era justo, já que eles realmente não tinham responsabilidade, até hoje não tem, com o nosso dinheiro, imprimir dinheiro sem lastro, tudo que eu estou falando desde o começo da nossa aula sobre dinheiro. Então nós temos diversas expectativas de reaquecer a economia desde então. Tivemos também o próprio Donald Trump, que era alguém para ter um pouco mais de consciência financeira, fazendo algumas estratégias talvez até um pouco frustradas de aquecer a economia. Ele teve ali o corte total de juros para que as empresas realmente se reaquecessem, não funcionou muito bem. Tivemos também a questão da impressão desenfreada de dólar, 30% do dólar existente no mundo foi impresso depois de 2019. E tivemos também a questão do coronavírus. Então, toda essa história que eu contei, do dinheiro até aqui, nós vemos uma única coisa. O dinheiro ele mudou de formas diversas vezes. Ele se tornou cartão de crédito, cartão de débito, ele se tornou Pix, ele se tornou um númerozinho na sua conta e ele saiu de um momento na história onde era necessário que fosse ouro físico para ter valor. E hoje é simplesmente a consciência da sociedade de que aquilo realmente tem valor. Se todo mundo concorda que tem valor, aquilo tem valor. Mas com todos esses momentos, surgiu a necessidade. A necessidade era que, em alguns momentos da história, nós nos frustramos com esse dinheiro que é comandado pelo Banco Central, instituído pelo governo e impresso em larga escala, infiltrado dentro dos bancos, e quando chega a conta para nós, o dinheiro não vale mais nada. Então quer dizer que o nosso tempo, que dinheiro é a conversão real do nosso tempo, está sendo desvalorizado
por instituições financeiras que eram para cuidar de nós, começou a surgir essa revolta no coração não só dos investidores, mas também de toda a população. E essa necessidade, na verdade, foi suprida com a criação do dinheiro digital. O dinheiro digital tinha algumas qualidades que eram necessárias para aquele momento. E foi aí que surgiu, então, o que nós chamamos de Bitcoin, propriamente naquela crise do subprime de 2008. Então, quando estourou toda aquela crise, se juntou todas as tecnologias que se tinha acumulado nesses últimos 40 anos para criar uma moeda que tivesse alguns princípios, como descentralização. A descentralização é um princípio muito importante porque ninguém fica no comando dessa moeda. Ser escassa, automaticamente quando se é escassa se tem valor, é o que eu tenho falado desde o começo da aula. Ser deflacionária, então não só ela ter valor, mas ela ir se valorizando conforme o tempo. É o contrário de inflação, é a deflação, ser deflacionária. A questão da privacidade, então eu não preciso contar para ninguém o quanto eu tenho na minha carteira, eu não preciso ser obrigado a mostrar o quanto que eu tenho em dinheiro para um terceiro. E tinha também a questão principal disso tudo, que era ser fora do alcance do governo. Se o governo, que era para cuidar do nosso dinheiro, que é o nosso tempo, não está cuidando, está fazendo com que ele se desvalorize ano após ano, então nós precisamos deixar o nosso dinheiro o mais longe possível dele. Então, para entender como que se criou, como eu falei no começo, não foi uma ideia da noite para o dia, não foi uma única pessoa que pensou, não foi algo que instalou e pronto, estava criado. O Bitcoin ele tem 40 anos antecedentes e tem tecnologias interessantíssimas para que todo esse trabalhar fosse compilado dentro da ideia do Bitcoin em 2008. Começamos ali em 74 com Robert Elliott Kane e também o Vint Cerf, certo? Foi o início da criptografia, o protocolo TCP e o protocolo IP. O que é isso, Felipe? Nós vamos ver ali então Robert Elliott Kane, certo? Esse carinha aí, ele criou o TCP, que era o protocolo de controle de transmissão. Ele verificava a sequência que decorria no código binário e se ela chegou exatamente como foi enviada no remetente. Então, esse protocolo TCP, ele conferia se a informação não foi violada no caminho até aquela pessoa que eu quero enviar. A ideia principal de nós conseguirmos enxergar o que está acontecendo com esses protocolos seria imaginar uma carta. Então, para mim ter certeza de que o carteiro não violou a embalagem e colocou outro conteúdo no lugar do que eu queria enviar, eu tenho o TCP. Enquanto isso, nós tivemos o Vint Cerf, que era o criador do IP, propriamente do que eu estou falando. Ele era conhecido como um dos pais da internet, permitiu que todos os usuários obtivessem um endereço digital no qual poderia enviar e receber e acessar informações na rede. Então, o Vint ele criou o endereço para que fosse enviada essa carta. Logo depois tivemos o Adi Shamir. O Adi Shamir ele é o inventor da criptografia diferencial e o algoritmo RSA, certo? O sistema de chave pública, que também é utilizado até hoje nas ideias do Bitcoin. A informação só pode ser decifrada com a chave pública por meio de códigos matemáticos que é enviado de forma separada do restante da informação. Então é basicamente a seguinte ideia: eu vou mandar a informação por um caminho e eu vou mandar uma chave de acesso dessa informação por outro caminho. Então a criptografia só vai poder ser decifrada a partir da junção dessas duas informações. Isso tudo foi criado a partir da máquina Enigma. A máquina Enigma era usada para decifrar códigos enviados por impulsos elétricos antes da internet. Então já se tinha essa ideia de criar códigos nos quais eu poderia enviar para outra pessoa e se fosse reparado ou se fosse interceptado no meio do caminho, a pessoa não entenderia nada daquela informação. Então logo depois, em 1978, tivemos duas grandes tecnologias, dois grandes avanços que permitiram depois os criptoativos serem criados, que foi Witten Diffie e também Martin Hellman, que fizeram a troca de chaves de Diffie-Hellman. Os dois juntaram a ideia de que precisava-se de duas chaves para que uma informação chegasse com segurança no seu destino. Então se criou a ideia de chave pública e chave privada. O que seria isso? Eu teria uma chave de acesso que eu mandaria para as pessoas enviarem informação para mim. Então aquela informação seria criptografada em diversas letras e números e seria enviado para mim a partir dessa chave pública. Quando ela chegasse no destino, que seria em mim,
eu conseguiria ler o conteúdo, mas para acessar o conteúdo eu teria uma chave privada. Algumas palavras que eu teria que saber, teria que colocar lá para conseguir acessar essa informação. Então, esse conceito de chave pública e chave privada foi um grande avanço que é utilizado até hoje nas tecnologias que decorreram para a criação do Bitcoin. E aqui se encerra os 40 anos que antecederam o Bitcoin. Nós vamos agora para 30 e 20 anos que antecederam o Bitcoin e ver um pouco dessa história desses 30 e 20 anos, desse período de tempo. Nós tivemos em 1988 o Manifesto Criptoanarquista, certo? Dentro do Manifesto Criptoanarquista tivemos o Timothy C. Mai, que ele que é o grande autor dessa frase aqui, que diria assim, ó: somente a anarquia baseada em criptografia poderia trazer a liberdade da população contra a opressão governamental. Essa ideia do governo ter o controle absoluto sobre o nosso dinheiro e sobre quanto ele vale. O único problema é que um pouco depois ele cai num viés bem racista e tem certos problemas dentro da conduta que ele adotou. Mas bem no começo ele tinha essa ideia de criptoanarquia, de que nós deveríamos lutar pela liberdade de poder escolher o que fazer com o nosso dinheiro e de quanto nós podemos ter e de quanto ele vai valer e de quanto ele vale. Então toda essa ideia surgiu com a criptoanarquia e a contracultura. Foram algumas ideias juntas. Foi uma comunidade que se criou com base nisso. Nós vamos ver mais para frente algumas comunidades que se formaram com base nesses princípios. Todo esse contexto aqui ele foi chamado de a Era dos Manifestos. Nós podemos perceber que esses 30 e 20 anos que antecedem a criação do Bitcoin, ele é uma ideia muito mais saindo da academia, saindo da criação das criptografias, na criação da chave pública, na criação das tecnologias em si estudadas, e indo mais para a área de criar uma cultura, de criar um pouco de revolta nas pessoas. Então é muito forte essa ideia da Era dos Manifestos, quando se fala sobre propriamente os anos 30 e 20 antes da criação do Bitcoin. Então nós chegamos em 1989, que foi a fundação do DigiCash. A fundação do DigiCash foi algo muito importante da sociedade naquela época, porque falava justamente sobre a criação de uma moeda que foi fruto da indignação de todos esses escritores, todos esses criptógrafos que falaram desde então até esse momento na história. Então, ela utilizava a tecnologia de criptografia para as transações, mas não era uma criptomoeda, pois ela não usava o sistema de registros distribuídos, posteriormente chamado de blockchain. Nós vamos entender o conceito de blockchain ainda, mas por enquanto o que precisa ser entendido é que a DigiCash ela não era descentralizada, ela tinha o seu poder centralizado em uma única empresa. Então, se essa empresa quisesse manipular a gente como o governo faz, ele poderia também fazer. E daí nós tivemos em 1991 o PGP, que foi a Pretty Good Privacy, que era uma muita boa privacidade. Então nós vamos ver várias vezes a questão da privacidade sendo citada quando se fala sobre criptoativos. A ideia de eu não precisar compartilhar meus dados com ninguém que não esteja extremamente envolvido com essa transação. Então, se eu quero comprar um carro, por que eu preciso de um terceiro para executar essa compra? Nós vamos falar um pouco depois sobre os terceiros de confiança, mas a ideia principal é aquele banco vai saber exatamente o quanto que eu tenho na carteira e ele não tem nada a ver com a compra que eu estou fazendo. Vamos ver alguns pontos importantes como a encriptação de e-mails, o sigilo industrial. Somente quem tivesse o software instalado poderia desembaralhar as informações. Então, todos lembram quando era enviado um e-mail criptografado, a outra pessoa precisaria, como se fosse um dicionário de uma língua que foi criada a partir daquela encriptação para conseguir deduzir todas as informações sem ter nenhum erro. Tivemos em 1992 a criação do Cyberpunks. Então, o Cyberpunks foi uma dessas comunidades que abordavam todos esses princípios criptoanarquistas. Então, os Cyberpunks talvez tenham sido os mais fortes dentro desses 30 e 20 anos que se antecederam da criação do Bitcoin. Os princípios abordados por eles eram, através da matemática, promover anonimidade e liberdade individual. E em 1994, nós temos então o CypherCash, que foi um meio de pagamento eletrônico com o objetivo de permitir o comércio digital, um dos primeiros passos da disrupção bancária. Então, foi uma ótima moeda que foi criada, mas ela não era uma criptomoeda, pois era centralizada e dependia de um terceiro de confiança. Então, todas aquelas ideias que nós tínhamos dentro do criptoanarquismo
não seriam vinculadas a uma moeda que seria pertencente a uma empresa. Logo depois nós passamos então para os 10 anos antes, né, que foi ali os anos do Cypherpunk. Então nós tivemos ali algumas questões importantes dentro desses 10 anos que antecederam a criação do Bitcoin. Aqui começa a ficar bem legal, que seria em 1996 a criação ali do white paper criado por 3 engenheiros da NASA, que estavam ali prescrevendo algumas indignações referente às moedas, referente a toda a questão da privacidade, todos os temas abordados pelos criptoanarquistas. Nós vemos ali eles atuando com o pseudônimo de Tatsuaki Okamoto, com o tema criptografia, o dinheiro eletrônico anônimo. Então, nós vemos que já nessa época havia-se essa preocupação com o que será do nosso dinheiro se ele permanecer nas mãos do governo. E um ponto para se analisar é que aqui no How to Make a Mint, que também tinha muito a ver com a questão da hortelã, que era utilizado nos chás vendidos em toda a Inglaterra. Então, hoje era algo que influenciava fortemente o mercado na época. Eles acharam interessante falar essa questão do dinheiro em espécie com algo que era considerado um grande valor da época. E daí surgiu essa ideia, principalmente porque eles colocam ali a criptografia do dinheiro eletrônico, eles colocam cash, o dinheiro money, para o inglês, seria a ideia de dinheiro em geral. E cash seria somente o dinheiro em espécie. Normalmente se fala money quando se fala sobre um dinheiro que não é em espécie. E quando se falava cash, era porque realmente se queria manter todas as propriedades do dinheiro físico, só que sendo digital e sendo descentralizado. Então, quais que são as propriedades do dinheiro em espécie? Se eu passar para outra pessoa, ninguém precisa saber, porque eu estou passando fisicamente para a pessoa. Então, o governo não sabe que eu passei aquele dinheiro, muito menos um terceiro de confiança como um banco. Ter privacidade, então só eu e aquela pessoa sabemos que essa operação aconteceu, e todos os princípios abordados já antes pelo CryptoPunk. Então, todas essas características, elas se vinculavam com dinheiro em espécie. Por isso, eles chamam de cash, não money. Em 1996, tivemos o eGold, que talvez seja a moeda mais bem-sucedida que antecede o Bitcoin ali, e ela sempre foi pareada ao ouro. E essa aqui foi considerada também a primeira stablecoin. O que seria uma stablecoin? Seriam moedas estabilizadas. Então, uma moeda que é lastreada em alguma coisa. E o primeiro lastro conhecido desde a história do dinheiro que nós contamos era o ouro. Então, essa primeira moeda lastreada em ouro, que era o eGold, ele já veio com esses princípios dos criptoativos, mas lastreada em algo real. Ele foi cortado quando chegou a 2 bilhões de dólares e o único problema é que ele era centralizado. Por isso que o governo conseguiu achar, precisava de um CPU para processar ele. Então aqui começou a surgir alguns problemas que a comunidade na época precisava absolver e solucionar. O primeiro deles era essa questão de centralização. Se estiver tudo num CPU, é muito fácil o governo achar essa criptomoeda e parar completamente as operações. Precisamos de um método, um meio, uma tecnologia que faça com que nós possamos transacionar moedas e elas não precisem ficar armazenadas em um lugar apenas. Em 1997 surgiu o Proof of Work, que é a introdução do conceito de prova de trabalho. Então, esse conceito de prova de trabalho veio muito a calhar com toda a tecnologia dos criptoativos, justamente pela principal ideia, que era nós não precisarmos de um terceiro de confiança. Eu vou citar muito isso aqui ainda. E tinha também muito forte a questão da descentralização. A descentralização seria basicamente, em vez de eu ter CPU, eu ter diversos computadores ao redor do mundo inteiro, de tal modo como não seria possível nenhum governo achar todos os computadores para cortar a rede, as transações que acontecem entre elas. E então nós temos em 1997 o surgimento do nome Nick Szabo. Nick Szabo posteriormente vai ser dado como um dos autores do Bitcoin, ou talvez o autor do Bitcoin, que seria o Satoshi Nakamoto, mas por enquanto nós temos outras questões que ele veio trazendo aqui. O Nick Szabo, ele prezava pela segurança nas relações de redes públicas. O que seria isso, Felipe? Ele simplesmente lançou os contratos digitais com base em criptografia. Então, a primeira vez que foi possível assinar um contrato digital com segurança,
assinar um contrato digital com base em criptografia, para que ele pudesse ser validado dentro da rede, foi com base ali na tecnologia de contratos digitais. Nick Szabo prezava muito pela crítica do terceiro de confiança, que foi esse tema que nós já comentamos anteriormente, e daí ele cita alguns exemplos desse terceiro de confiança, como por exemplo cartórios. Por que eu preciso confiar em alguém que eu nunca vi, que eu nunca vou ver novamente, preciso pagar para essa pessoa para ela decidir o dia que eu vou casar e para que eu cele um matrimônio com uma outra pessoa que não tem nada a ver também com esse terceiro. Então, ele criticava muito o terceiro de confiança. Por que eu preciso sempre de uma terceira pessoa, uma terceira parte? Nós temos ali outros exemplos, como, por exemplo, para pagamentos de bens, para transferência, nós precisamos do banco, para uma ligação telefônica, nós precisamos que a operadora intermedie. Então, quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar que antigamente nós ligávamos e pedíamos para a telefonista para falar com a pessoa que nós queríamos. Em algumas situações, nós conseguíamos escutar as pessoas conversando dentro da central telefônica. Nós conseguíamos escutar as coisas que aconteciam dentro da central eletrônica porque era muito rudimentar os equipamentos ainda daquela época. Mas não se esqueça de que hoje funciona da mesma forma. A central eletrônica, a central de telefonema sempre terá acesso às informações que você está dando naquele telefonema. Então, nós temos essa gama infinita de informações, de dados pessoais nossos que são espalhados por aí por pessoas que não têm nada a ver com o que nós estamos vivendo, com as transações que nós estamos fazendo e com os momentos que nós estamos tendo com outras pessoas. E daí tem um terceiro ponto referente a essa questão do terceiro de confiança, que é o preço que é pago por tudo isso, porque todo esse sistema é caro. Então, por exemplo, quando nós falamos sobre dinheiro dentro do sistema bancário, é muito caro manter o sistema bancário. Então, se colocava taxas em cima das pessoas para que aquele sistema continuasse circulando, continuasse rodando. Então, além de eu não precisar de um terceiro, ser instituído pelo governo que eu sou obrigado a aceitar aquele terceiro, agora eu também preciso pagar aquele terceiro e pagar muito bem, por sinal. E outra questão que nós podemos ver na nossa legislação até mesmo hoje, nós não podemos armazenar pela legislação dinheiro em casa. As únicas situações que o dinheiro pode ser armazenado são por instituições financeiras. Então, você não é uma instituição financeira, você não pode guardar dinheiro em casa perante a lei. E daí nós temos, em 1998, de novo, Nick Szabo tendo a ideia brilhante de lançar o BitGold. Por isso até que muitas pessoas falam que ele seria talvez o Satoshi Nakamoto. Eu vou comentar um pouco mais posteriormente, mas a ideia de que Nick Szabo encaixaria muito com o perfil surgiu em algumas discussões já referente aos criptoativos por causa dessa questão do BitGold. Ele criou o BitGold, que era uma moeda com registros distribuídos atrelado ao ouro. Então era uma stablecoin também, como o eGold, porém o BitGold ele tinha essa capacidade de ser descentralizado, de estar dividido na rede. Infelizmente ele colocou o nome dele como autor, acharam ele e conseguiram derrubar o BitGold. E aqui eu coloquei um adendo também se ele seria o Satoshi Nakamoto. Nick Szabo falhou com o eGold por ser uma moeda de duplo gasto e pelo governo saber quem ele era. Por isso, muitos apostam nele para o criador do Bitcoin sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto como uma segunda tentativa. Então, muita gente aposta nessa ideia de que Nick Szabo teria se frustrado, teria entendido o que ele fez de errado com o BitGold e teria lançado algum tempo depois o Bitcoin. Temos que entender o contexto também do mundo referente a tudo que está acontecendo. Então, primeiramente, só recapitulando, nós tivemos uma análise do dinheiro, a história do dinheiro até aqui. Nós tivemos a história dos criptoativos e as tecnologias que antecederam o Bitcoin até aqui. Mas nós não entendemos ainda o momento mundial de cada coisa dessa. Então, primeira coisa, nós temos que entender a industrialização vindo conforme o tempo. Então, foi vindo algumas questões tecnológicas puxadas pela indústria. Por exemplo, em 1784 tivemos a primeira revolução industrial, que foi baseada na mecanização a vapor. Eu não vou me ater muito aos detalhes aqui, somente passar por essa questão industrial que é muito importante para alavancar a economia. Quase 100 anos depois, nós tivemos a produção em massa, que foi a segunda revolução industrial. Então, ela trabalhava em linhas de produção, ela trabalhava numa ideia de conseguir
entregar mais produtos muito mais rápido, demorou muito tempo para que a população conseguisse entender o comércio, conseguisse criar o costume e a cultura de comprar. Então, quando se criou, realmente precisava-se de empresas que entregassem mercadorias muito rápido. Então surgiu toda essa revolução industrial baseada em máquinas e linhas de produção para poder atender a demanda. Em 1969, tivemos a ideia dos componentes eletrônicos e microchips integrados ao sistema eletrônico de uma produção. Então, nós tivemos a terceira revolução industrial. Tivemos uma alavancagem muito forte da questão tecnológica nessa época, da questão industrial nessa época, principalmente por causa da corrida aeroespacial. E, claro, né, tivemos um pouco de automação primária logo nesse início de microchips, de componentes eletrônicos no mercado. E daí temos hoje a revolução que nós chamamos de Revolução 4.0 da indústria, a indústria 4.0, seria inteligência artificial, blockchain, internet do valor, automação de larga escala, a troca de hardwares pelos softwares. Então, nós tivemos uma era de muitos componentes eletrônicos, diversas placas eletrônicas, precisava sempre de componentes. E agora nós temos uma era onde tudo é programável. Tudo se coloca dentro do software para que nós possamos executar de uma maneira muito mais rápida e sem precisar ocupar espaços físicos para esses comandos eletrônicos. Temos também as fases da internet que decorreram, é muito interessante nós entendermos o momento tecnológico da internet em evolução e a adaptação da sociedade perante isso. Então nós temos a ARPANET, que em 1969 foi extremamente para o uso governamental na Guerra Fria. Então, o surgimento da internet veio pela necessidade de sair na frente durante a Guerra Fria. Daí nós temos a internet dos dados, logo depois, em 1990, com computadores pessoais e a pesquisa. Então, começou o primeiro contato das pessoas com a internet foi por meio da pesquisa. Eu quero acessar conteúdos, certo? Então, nós temos a questão mais social em 2000, quando as pessoas não só pesquisam mais conteúdos, mas elas conseguem interagir com outra pessoa. Então, a partir desse momento, eu consigo não só ver um conteúdo, mas consigo curtir, consigo comentar, eu consigo interagir com esse ambiente virtual, certo? E tivemos, então, a quarta, que foi em 2016. Essa quarta revolução é mais a ideia de IoT e valor. O que seria IoT? Internet of the Things, que são a internet das coisas. A internet das coisas, a ideia é conectar completamente nosso ambiente físico ao virtual. Então, dar comandos ao ambiente físico. Hoje nós temos um exemplo, por exemplo, da Alexa. Nós temos alguns exemplos de comandos de assistente virtual para colocar algo na lista de compras, para propriamente fazer pedidos online. Então, a nossa casa será automatizada. Toda essa ideia veio a partir do IoT, né, da Internet of the Things. Temos a Internet das Coisas, a blockchain e a Internet do Valor. A internet do valor, impulsionada pela blockchain propriamente dito, que seria essa ideia de registros distribuídos, vários computadores tendo a informação descentralizada, veio muito forte, impulsionando toda essa indignação com os bancos após a crise do subprime de 2008. E daí temos mais um processo muito interessante, que é o processo de desbancarização. O que é o processo de desbancarização, Felipe? Toda essa indignação não é novidade para mim, não é novidade dentro dos debates de finanças de investidores. Então, desde que se decorreu todos esses problemas, tivemos um processo de saída dos bancos, um processo de que os bancos não são tão confiáveis quanto a gente imagina. Então, nós temos primeira coisa acontecendo, primeiro motivo, são os bancos tradicionais começando a colocar a internet bank dentro do banco. Para que eles fizeram isso? Para que dentro do banco ocorresse apenas negócios. As pessoas que quisessem serviços não fossem até o banco, conseguissem fazer isso via online, via um celular, via um computador. Logo depois, isso aconteceu muito rápido, todas as revoluções de desbancarização aconteceram muito rápido. Logo depois nós tivemos os bancos digitais, que hoje nós temos inúmeros exemplos aqui no Brasil, mas a ideia principal do banco digital é não necessitar de uma agência física. E também desburocratizar muitas coisas que os bancos tradicionais ainda mantinham dentro dos seus processos. Sem demorar muito, já surgiram as fintechs. E as fintechs, tanto quanto smart wallets, que eram carteiras digitais, carteiras online, a ideia principal seria fazer uma disrupção com todos os produtos tradicionais financeiros.
Então nós podemos ter coisas diferentes, não precisamos nos vincular aos serviços tradicionais, aos produtos tradicionais que são servidos para nós. Nós podemos ter os serviços de fintechs auxiliando nas nossas finanças, tendo a tecnologia como principal funcionário e tendo também, claro, uma distribuição muito maior de renda para nível global. E logo depois nós tivemos a blockchain propriamente dita, que a blockchain ainda é o mais revolucionário de tudo no sistema bancário. Hoje muitos bancos a nível internacional já estão procurando empresas fintechs que ajudem elas a chegar na blockchain para que eles possam utilizar dessa tecnologia para fazer transações internacionais. Então, o sistema financeiro sem a necessidade de terceiros no controle, descentralização e cliente é o seu próprio banco. Esse conceito de que o cliente é seu próprio banco é que você pode transacionar dinheiro sem depender de um terceiro, como é o caso até mesmo das fintechs. Você pode transacionar peer-to-peer. É a ideia de que eu posso relacionar pessoa a pessoa, não preciso de um terceiro. Eu posso me relacionar diretamente com o outro lado, o outro interesse, o outro interessado. E aqui nós chegamos ao ponto-chave de tudo isso. É o fim do sistema bancário como nós conhecemos. Eu espero que você tenha gostado de todas essas histórias, de toda essa linha de raciocínio que eu mostrei a vocês, para que vocês entendam muito melhor tudo o que aconteceu no mundo, tendo em vista as revoluções industriais, a tecnologia que precedeu, o banco, a indignação das pessoas perante a sociedade, o dinheiro e suas mutações, e hoje como nós chegamos no Bitcoin e nos registros distribuídos, o como ele é seguro e o porquê que ele existe. A ideia principal de nós termos privacidade, de nós termos cuidado com o nosso dinheiro, dele começar a valer cada vez mais, diferente do que o governo sempre tem feito com o nosso dinheiro, sempre desvalorizando aquilo que nós temos. Meu nome é Felipe Alex, um ótimo treinamento para vocês e bons rendimentos!